Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou falar aqui como eu venci o medo. Desde adolescente, eu sempre tive medo de inseto. E coisas que aconteceram na minha adolescência com insetos, eu fiquei com medo. E uns meses atrás, Deus me disse que eu tinha que vencer o medo para ele me mostrar, ter visões, experiências que era necessário para o meu ministério. Então eu tinha que vencer. E ele me falou, foi bem específico. Você tem que vencer o medo de inseto. E vamos lá. Eu passei por muitas coisas. Quando eu caminho com meu marido, a gente passa por um caminhozinho do lado de um prédio. E nesse dia, eles estavam matando as baratas do esgoto. E tinha um monte de barata morta no caminho. E eu falei, ai meu Deus. E eu já sabia que Deus queria que eu me curasse, né? Então eu passei com medo mesmo entre o caminho das baratas. E a barata era o maior medo que eu tinha de inseto. Então eu passei por muitos testes de matar inseto. E outro, para ir para a igreja eu caminho bastante. E esse caminho de uns 5, 10 minutos tava com muitos insetos voando assim, na luz dos postes. E eu vi, meu Deus do céu, é muito certo. Aí, de repente, me veio uma autoridade que eu pensei assim, não, eu vou passar e nenhum inseto vai me tocar. E eu passei a parte todinha que eu precisava com os insetos e nenhum inseto me tocou. E depois eu percebi, peraí, não foi autoridade minha, aquilo não foi de mim, como eu fiquei com tanta força. Aí eu perguntei pra Trindade quem me usou. Aí Jesus falou, eu te usei. Jesus me deu a força dele pra vencer os insetos. Aí foi muito lindo. E um dia, 2 dias depois, eu passei por um teste que teve um inseto grande na porta da lixeira do lado do meu apartamento. E bem nesse dia eu tive que jogar o lixo. Quando eu me deparei com esse bicho, fiquei, ah não, não acredito. Aí eu fiquei uns 5 minutos na porta tomando coragem. E fui lá com medo, quase tremendo, e joguei o lixo assim de qualquer jeito. Aí, no dia seguinte, cara, quando a gente não passa do teste, Deus faz a gente passar. Não, você vai vencer isso. Então, no outro dia, Deus tinha me lembrado, ó, Jesus está com você, ele te deu aquela força aquele dia, ele vai te dar de novo. E eu fui com a força de Jesus e falei, não, vou olhar para onde está o bicho, não sei se tem um bicho. E eu fui rápido assim e coloquei direitinho o lixo lá dentro do cesto e voltei e venci. Então essa parte dos insetos eu venci com a força de Jesus. E vem a parte mais pesada dos demônios. E eu tive os primeiros testes, Deus me falou para ver um trailer de filme de terror. Eu não oriento ver filme de terror. Dá muito gatilho, dá opressão, não é bom. Mas para eu vencer eu tive que ver. O trailer é de 4 minutos. Nossa, mas eu vi o trailer tremendo, com frio na espinha, gelada, mas eu vi. Venci. E toda vez que eu passava na casa de parente, assim, eles estavam vendo alguma coisa que continha cena de terror, alguma coisa assim, eu passava assim, meio com medo de ouvir alguma coisa. Depois que eu passei e vi o trailer, o medo saiu. Eu parei de ter medo com isso. Se visse, passasse perto de alguém que estava vendo alguma coisa assim, eu falei, não, não sou eu que estou pecando, isso não é meu, eu não aceito esse medo. E eu passava e eu venci. E se fosse só isso, estava maravilhoso. Mas eu sofri muitas coisas. Eu passei muitas semanas com terror noturno. De noite eu sentia que tinha demônios no apartamento. E eu sentia a presença ruim do meu lado. E eu
sentia que tinha alguma coisa debaixo da cama. E nossos devocionais que eu faço um de manhã e um de noite. Nossa, era terrível. Eu sentia que tinha alguma coisa do meu lado, não conseguia concentrar. E me vinha um medo. Nossa, foi ruim. E eu vi na janela, a janela estava meio fechadinha com a cortina, mas tinha um pouquinho da janela aberta. E eu vi na janela refletido um demônio de capuz. E de repente ele virou assim para mim. E quando eu vi isso, eu fiquei gelada, um frio na espinha, foi ruim. E eu vi também alguém sentada no sofá. Nossa, passei muito terror noturno, foi difícil. Mas Deus me ajudou tanto. E nessa questão dos momentos de expulsar o demônio, Deus me lembrou de um sonho que eu tive há um tempo atrás, que eu sonhei com Deus. Ele estava uma forma humana com um homem negro, de um homem negro, e ele tinha um olhar tão puro, tão humilde. E eu olhava para ele assim, e eu falava, nossa, mas quem é esse moço? Só depois do sonho que Deus me falou que era ele. E eu olhava pro moço, e ele olhava para mim, e ele sorria. E de repente o moço estava expulsando demônios. A gente estava no local, eu, ele e mais outras pessoas. E ele estava expulsando demônios. E depois ele falou para mim: agora é a sua vez, hora limpando. Porque então Deus me ensinou que quando a gente expulsa um demônio fora da igreja, nós temos que depois orar para limpar o ambiente. Falar para Jesus colocar o sangue dele para proteger tudo. Falar para Deus jogar o fogo dele para limpar tudo. Então, Deus me lembrou desse sonho, que a minha parte era orar para limpar o ambiente e Deus ia expulsar o demônio. Ai, aquilo me deu tanta segurança, tanta ajuda. Deus estava comigo. E ele expulsou, me usou para expulsar os demônios do apartamento. Depois eu orei para limpar. Ai, aí as coisas começaram a melhorar. E teve um dia que eu tive experiências para Deus me curar de tudo. Eu estava na janela, na mesma janela que eu vi o demônio lá refletido. E Deus falou para todo dia eu olhar do mesmo jeitinho que a janela estava, o pôr do sol. E Deus me fez ver o pôr do sol. Lindo, lindo, um mais lindo que o outro. E aquilo me curou. E teve uma vez que, quando eu estava fazendo devocional, eu sento no sofá. E eu sentei de um lado do sofá e do outro ficava vago. Só que eu vi, refletida na televisão, um demônio, um vulto. E no mesmo local que o vulto estava, Deus se sentou ali. E eu tive uma experiência com ele. Eu estava sentada de um lado e Deus do outro. Eu senti que ele estava, não vi nada. E ele falou, deita do meu colo. E eu fui lá e encostei assim na alta parte e deitei no colo de Deus. E ele foi lá e eu me senti tão em paz. Como se a gente senta no colo da mãe, assim, fica confortável. E eu senti Deus ali me curando. E na orelha que eu sentia uma presença ruim quando eu fazia devocional, na mesma orelha, Deus tocou nela. Eu senti um refrigério na orelha e um geladinho, e Deus tocou na minha orelha. E toda vez depois que eu fazia devocional, e me vinha a lembrança que naquela orelha eu sentia uma presença ruim. Deus lembrou, ei, eu ressignifiquei isso. Agora é o meu refrigério na orelha. Ai, Deus me curou de tudo.